Bom, galera, voltando aqui para a nossa próxima questão, que foi a última da terça-feira, né? Já é uma questão um pouco mais prática para a gente aplicar aqui a fórmula e saber como lidar com os dados que aparecem aqui, né? Então a questão fala o seguinte: uma barra de alumínio apresenta comprimento de 2 metros a temperatura de 15 graus Celsius. Essa barra é aquecida até a temperatura de 40 graus Celsius. Considerando o coeficiente de dilatação linear do alumínio, alfa igual a 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcule, letra A, a variação do comprimento da barra após o aquecimento e letra B, o comprimento final dessa barra. Até já ilustrou aqui a barrinha com um comprimento inicial de 2 metros, uma temperatura inicial de 15 graus Celsius. Então, para essa questão, eu vou direto lá para as anotações, para vocês verem como separar esses dados. Então, olha só, eu reproduzi aqui aquele desenho, comprimento L0, 2 metros, temperatura T0, 15 graus Celsius. Pessoal, para o comprimento inicial e para a temperatura inicial, eu não gosto muito de trabalhar com o zerinho que o material sugere aqui, né? Eu prefiro trabalhar com os termos 1 e 2, né? 1 para inicial, 2 para final. Eu faço isso para tirar meio que a ligação, né, entre esse conteúdo aqui que a gente vê no segundo ano com aquele lá do primeiro ano, né, com as equações do movimento, né? Tinha lá S0, V0, né? Então eu prefiro trabalhar com 1 e 2 aqui, para ajudar você a não estar misturando aí fórmulas, misturando termos, né? Então, utilizo aqui o L1 representando o comprimento inicial, que é de 2 metros, e T1 representando a temperatura inicial, que é de 15 graus Celsius. O T2, que é a temperatura final, é de 40 graus, e o alfa, que ele trouxe na questão, 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, o que a questão pediu para a gente no item A? Ela pediu que a gente encontre o ΔL, ou seja, qual foi a dilatação sofrida pelo material, o quanto esse material aumentou de tamanho, de comprimento. Afinal, ele sofreu um aumento de temperatura, né? Olha, era 15, passou a ser de 40 graus Celsius a temperatura. Então é só aplicar a fórmula, né? A formulazinha geral diz que a dilatação, ou seja, o ΔL, é igual ao comprimento inicial, que é o L1, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, que é o ΔT. ΔL igual a L1 vezes alfa vezes ΔT. Isso para a dilatação linear, né, pessoal? Que a gente considera o comprimento, o Lzinho do comprimento aqui. Se fosse uma chapa, por exemplo, como na primeira questão, aqui seria um S, né? ΔS igual a S1 vezes alfa vezes ΔT. Percebeu agora por que eu gosto de usar o 1 e o 2? Porque o ΔS aqui não é aquele ΔS lá do primeiro ano, né? Aqui é diferente. O S0 aqui, que o livro pode trazer, não é o S0 do primeiro ano. Lá do primeiro ano o S é posição, aqui não, aqui é área, né? Representa uma área. Então por isso que eu gosto de usar o 1 e o 2 para não confundir com posição. Se fosse volume, seria um V aqui, né? ΔV e V1 aqui. Mas tudo bem, vamos continuar aqui substituindo, né? Eu quero encontrar o ΔL e eu vou desmembrar aqui esse ΔT, porque eu conheço as duas temperaturas, a inicial e a final. Então o ΔT vira T2 menos T1, coloca entre parênteses, não esquece disso, para fazer joguinho de sinal, se for o caso. E daqui para frente eu substituí os termos. Quanto vale L1? L1 a questão te disse que é de 2 metros. Então, no lugar de L1 eu coloquei 2 aqui. Quanto vale alfa? Alfa vale 23 vezes 10 a menos 6. Então, está ele aqui, ó, 23 vezes 10 a menos 6. Temperatura 2 é de 40 graus, temperatura 1 é de 15 graus. Então, está todo mundo substituído aí. Daqui para frente é continha. Então, eu posso resolver o que está dentro do parênteses e o que estiver fora do parênteses e eu já puder fazer logo também, eu já faço. Já que é tudo multiplicação aqui, ó. Então, já vou multiplicar esses dois termos. 2 vezes 23 dá 46. Repito 10 a menos 6 aqui. E 40 menos 15 dentro do parênteses dá 25. Então, agora eu tenho 46 vezes 10 a menos 6 vezes 25. Vou multiplicar o 46 pelo 25. Isso aqui é matemática básica, né? 46 vezes 25 dá 1150.
e vou repetir o 10 elevado a menos 6. Vou trabalhar agora essa notação científica. Por quê? Porque esse número aqui é um número que a gente não está acostumado a ver no dia a dia, é um número que não dá para a gente ter uma noção exata do que está acontecendo, do quanto que esse material dilatou. Então, o que eu vou fazer, né? Primeiro, vou ajeitar a notação científica. Como assim ajeitar a notação científica? É transformar ela em um número que, antes da vírgula, eu tenho apenas um algarismo, e esse algarismo seja seja entre 1 e 9, né? Que não pode ser 0 e não pode ser 2 algarismos. Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Né? No caso aqui vai ser o 1. Por quê? Porque o primeiro algarismo aqui do meu número original é o 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer a vírgula para cá, entre 1, esse 1 e esse outro 1 aqui. Então fica 1,15 vezes 10 a menos 3. Como tem um tempinho que a gente viu isso, né, então coloquei aqui para vocês relembrarem como que eu tratei essa notação científica. Então na prática eu tinha 1150 vezes 10 a menos 6. Esse 1150 está na forma inteira, eu passo ele para a forma decimal, colocando uma vírgula e um zero aqui no final. Para quê? Para eu enxergar essa vírgula e ver o que eu preciso fazer com ela. E o que é que eu preciso fazer com ela? Eu preciso tirar ela daqui da frente, da direita, e trazer ela aqui para a esquerda, entre esses dois uns aqui. E para isso ela tem que andar quantas casas? Tem que andar 3 casas. Eita pessoal, botei para a direita, né? É para a esquerda, corrijam aí, viu? Ela anda 3 casas para a esquerda, aqui é a esquerda. E quando ela viaja para a esquerda, o que acontece com o expoente aqui da minha potência? Eu tenho que somar esse expoente, é o contrário da nossa numeração normal, lembram? Se a vírgula caminha para a esquerda, você soma expoentes. Se a vírgula caminha para a direita, você subtrai expoente. Então vai ficar assim, ela andou 3 casas, eu vou somar 3 aqui em cima. Então o número vai ficar 1,15. Mas professor, por que não 1,150? Porque esse zero aqui não tem serventia nenhuma, né? A gente pode suprimir esse zero sem problema nenhum. Se você quiser escrever o zero, ficar 150 aqui, tanto faz. Mas não tem necessidade, porque ele é o último termo da tua expressão. E como ele está aqui depois da vírgula, esses décimos aí depois da vírgula, você pode tirar. E aí você vai ter o expoente menos 6, que é o original que você tinha, mais o 3 aqui da vírgula, que andou para a esquerda. Menos 6 mais 3 dá menos 3, por isso que ficou aqui 1,15 vezes 10 a menos 3 metros. Então a notação científica está pronta. Agora o que é que você tem que lembrar? Que 1 milímetro equivale a 10 a menos 3 metros. É só você lembrar que 1 metro tem 1000 milímetros. Então, para transformar de milímetro para, ou melhor, de metro para milímetro, basta dividir por quanto? Basta dividir por 1000, né? Basta dividir por 1000. Então, fazendo aí as devidas organizações, você vai ter que 1 milímetro vale 10 a menos 3 metros, ou 0,001 metro, né? E aí você vai trocar esse 10 a menos 3 metros pelo quê? Pelo 1 milímetro. 1,15 vezes 1 milímetro é 1,15 milímetros. Então essa foi a dilatação sofrida por essa barra com essa mudança de temperatura. E no item B é muito fácil, né pessoal? Ele pediu o comprimento final, ele quer o L2. É só você lembrar que o ΔL é comprimento final menos comprimento inicial. E se você quer encontrar então o L2, passa o comprimento inicial para o outro lado, tá? Subtraindo, passa somando, fica ΔL mais L1 igual a L2. Ajustando aí a escrita, L2 será igual a ΔL mais L1. O ΔL é 1,15, nós acabamos de encontrar. E o L1 vai ser 2000. Mas por que 2000? Porque o ΔL aqui está em milímetro. Tá em milímetro. O comprimento inicial da barra ele veio em metro. Não dá para eu somar milímetro e metro, né? São unidades diferentes. Então o que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar as duas unidades iguais. O que é mais fácil de eu transformar? É mais fácil transformar metro em milímetro. Até porque se eu transformar o milímetro em metro, eu vou voltar para esse número doido aqui, ó, que não é legal de a gente trabalhar. Então eu vou manter o ΔL em milímetro, 1,15, e transformar o L1, que é 2 metros, em milímetro. E 2 metros valem quantos milímetros? 2000 milímetros, né? Se cada metro é 1 milímetro, 2 metros, 2000 milímetros. Então fica 1,15 mais 2000, que vai dar 2001,15
milímetros. Aí agora sim, se tu quiser transformar aqui para metro, é só trabalhar de novo com a vírgula, né? Você vai pegar a vírgula e trazer ela 3 casas aqui para a esquerda, e aí você terá o resultado em metro, fica 2,00115 metros. Ou de outra forma, transformar milímetro para metro é só dividir por quanto? Divide por 1000, né? Então esse número, se você dividir aí por 1000, vai dar esse aqui de baixo, beleza? Então esse foi o exercício aí da última terça-feira. Volto já com o de sexta.